Eu acho uma pena, um desperdício. Você que diz que ama Jesus, que é de Jesus, que quer segui-lo, perder essa oportunidade extraordinária que eu jamais teria perdido. Quando eu me converti ao Evangelho e fui pelo Evangelho acolhido, pela graça de Deus recebido, há 51 anos atrás, não tinha nada, nem de longe que se parecesse com isto que eu ofereço a você todos os dias, a vida inteira. A vida inteira. Então, ele conclui aqui e diz o seguinte: partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Cafarnaum, Corazim, Betsaida, variadas cidades de onde essas pessoas vinham, Jesus foi com eles instruídos agora com essa consciência, sabendo o que dizer, para quem dizer, como agir, como entender, como discernir seu lugar, seu papel, sua participação, com a consciência completamente renovada e dilatada por esse entendimento que Jesus a eles dá, que é o que está sendo dado a nós. Então vamos começar do verso 40 para frente, onde a gente vai, no dia de hoje, realizar a conclusão dessas instruções, como Mateus chama, desde o início no capítulo 10. E o verso 40 começa dizendo o seguinte: você está aqui comigo? Você está aqui comigo? O verso 40 começa dizendo o seguinte: Jesus falando a eles, aos seus 12, quem vos recebe, quem recebe a vocês, a mim me recebe. Isso é de um privilégio extraordinário, usando uma palavra do passado, um privilégio inaudito. Por outro lado, é uma responsabilidade enorme, imensa, porque não tem nada a ver com uma ordenação ao pastorado, não tem nada a ver com uma formalização, não tem absolutamente nenhum vínculo com nenhum tipo de profissionalização apostólica. Também não tem nada a ver com qualquer que seja a natureza de titularidade, titulação, designação de títulos, nada. Tem a ver com ser ou não ser. Essa é a questão. To be or not to be. Se isto que Jesus passou a eles foi entendido, foi assimilado, foi compreendido, foi introjetado, se transformou num alinhamento de pensamento, entendimento, condicionador de emoções, afeições, determinador de natureza de caráter e de postura e construção de comportamento. Tudo que Jesus faz busca produzir e promover esse alinhamento que vem do meu pensamento para o chão da vida onde eu caminho. Se o Evangelho não produzir esse alinhamento, nada do que ele propõe se realiza em nós, como eu tenho dito diversas vezes, por isso não vou repetir mais uma. Só nessa sequência de Mateus, eu já falei isso inúmeras vezes, para quem quiser prestar atenção. Então ele diz, quem vos recebe a mim me recebe. Que coisa extraordinária. Quando eu chego com verdade, com sinceridade, com amor, com caráter, com justiça, com a dignidade, que é uma palavra que ele usa muito, ser digno do reino de Deus. E dignidade aqui não tem nada a ver com moralismo, nem moralidade, nem supremacismo ético.
tem a ver com alinhamento coerente da vida com o ensino e com a prática. Desde o começo da minha caminhada, entendendo que quem me recebe, recebe a Jesus. E eu nunca tive medo de manifestar isso, de crer nisso, de andar assim, de ir a qualquer lugar onde eu vá. Eu vou como um embaixador de Cristo Jesus. É a mesma linguagem que Paulo usa. Quando diz, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, que nós fomos constituídos embaixadores de Deus em Cristo Jesus. Quem me recebe a mim, a ele o recebe, é o que Paulo está dizendo. Vocês estão me recebendo, eu ando com Jesus e não estou brincando de evangelho. Por isso Paulo não tem nenhum medo, especialmente numa época em que não se tinha nenhum evangelho a oferecer, nenhum Novo Testamento para ler, coisa alguma escrita a compartilhar. Paulo dizia, olhem para mim, eu sou a carta viva, eu sou o evangelho. A única maneira que vocês têm de conhecer Jesus é me conhecendo. Agora, podem ter certeza que vocês não vão conhecer uma falsificação de Jesus. Um estelionato de Cristo Jesus vocês vão conhecer na minha relatividade até onde Cristo se expandiu em mim. Por isso ele diz algumas vezes, o que de mim ouvistes, o que em mim vistes, o que em mim observastes e vistes como prática, isso mesmo, fazei, obedecei e praticai, e o Deus da paz será convosco. Num tempo em que não tinha nenhum evangelho, nenhum texto, mas o evangelho estava vivo nele, Paulo. Encarnado em todo aquele que se deixa chamar, enviar e vai. Segundo os contornos, as configurações, não de comportamento, mas antes de ser de comportamento, de entendimento que se transforma num alinhamento sincero de todas as nossas dimensões, com a desembocadura no comportamento natural da vida. Quando é assim, cumpre-se essa palavra de Jesus, quem vos recebe, a mim me recebe. Agora, deveria ser assim com todos nós, mas não é, não é? Na realidade, são uns poucos, um punhado de pessoas que querem essa realidade para as suas vidas. Muito pouca gente. A maioria está querendo só fazer parte de um clube, de uma congregação de vitoriosos, de triunfalistas, de supremacistas. Querem aprender as magias da riqueza, da prosperidade, do endinheiramento, do empoderamento humano, social, financeiro. Querem apenas fama, poder, reconhecimento, reverências. É o que desejam. Isso, os que desejam alguma coisa. Tem uma grande maioria que não crê em si para nada, para coisa alguma, que apenas diz para si mesmo, o que me mandarem fazer eu farei. Porque eu mesmo não entendo nada, não compreendo nada, e já meteram na cabeça e foram condicionados e sofreram uma lavagem cerebral que os preparou para dizerem a si próprios, eu jamais poderei andar sozinho. Eu tenho que estar sob a cobertura, a supervisão, o controle e a dominação de alguém que me encabreste, como se tornou o seu caso, e o caso de milhões, e o caso da maioria das pessoas, da maioria esmagadora das pessoas que se dizem cristãs, infelizmente, na terra inteira. Você acha que eu digo isso como vanglória? Você acha que eu digo isso com alguma alegria que seja? Não. Eu digo isso num espírito de devastação.
Porque até Moisés sentia diferente. Quando Miriam e Arão foram reclamar com Moisés que havia algumas pessoas no arraial de Israel, no deserto, profetizando, e vieram pedir que Moisés os calasse, Moisés disse: não, a mim não me é dado e não me foi determinado e nem me foi conferida essa autoridade para calar ninguém que esteja genuinamente falando da parte do Senhor. E ele conclui dizendo: quem me dera todo o povo do Senhor se tornasse profeta. Quem me dera. Ou como Paulo diz: quem me dera todos vós vos tornasseis tal quais eu sou, exceto por essas cadeias que me prendem nesses grilhões dessa prisão gelada. Eu queria que todos vocês alcançassem o mesmo nível de compreensão, de entendimento, de liberdade, de alegria, de destemor, de enlevo espiritual, de certeza de glória e de inabalabilidade, conforme essa que pela misericórdia de Deus me possui. Preste atenção. Num tempo em que não tinha um evangelho para ser lido, que não tinha uma epístola para ser lida. Paulo era a epístola, Paulo era o evangelho, Paulo era a informação. Pedro, qualquer um que a Cristo Jesus tivesse seguido e com ele quisesse se assemelhar, era o que se tinha. Era o que se tinha. O texto que hoje, por exemplo, eu tenho e sigo aqui nessa exposição, veio depois. Antes do texto vieram as pessoas. Jesus, por exemplo, nesse capítulo 10, quando começa, ele não designou alguém para ser o escriba. Eis que eu separo fulano para ser o escriba. E também designo a Pedro para ser o capelão deste grupo. Ninguém, todos iguais. Não disse para ninguém sair anotando coisa alguma, só disse para ninguém esquecer de nada. Não eram anotações para fora, eram inscrições no coração, conforme o profeta Ezequiel tinha dito. O Senhor falando através de Ezequiel diz: eis que naquele dia eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou como ele diz através do profeta Jeremias: naquele dia eu inscreverei a minha palavra nos vossos corações, os meus mandamentos nos vossos corações, não em tábuas de pedra. Conforme o paroxismo que Paulo estabelece em 2 Coríntios 3, quando ele vai comparando o ministério de Moisés, que era o ministério das pedras, das tábuas de pedra, porque o coração das pessoas era duro como pedra, com o ministério de Cristo Jesus, inscrevendo em carne, no coração, na consciência, no ser íntimo, a palavra dele. Então, é Paulo quem inaugura esse tempo lá em 2 Coríntios 3, dizendo: vós sois cartas vivas. E é isso que Jesus faz aqui. Eu dei essas instruções para que vocês se transformem em evangelhos. Evangelhos de Cristo, vivido na existência do Caio. Evangelho de Cristo, vivido na existência de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Judas Tadeu, de Bartolomeu, de Tomé, de Filipe, de André, de qualquer um, de Madalena, de Maria, de Salomé. Evangelho de Cristo, cartas vivas, epístolas saltitantes de Deus, dessa absorção, fruto dessa encarnação. Jesus não imaginou nenhuma proliferação de livros para que as pessoas aprendessem através dos livros considerados sagrados. O Evangelho sagrado de Mateus, de Marcos, ou de Lucas, ou de João, ou a Bíblia Sagrada
Não, ele estava separando homens e mulheres santos, não relicários humanos, mas gente santa. E gente santa é quem ouve essa palavra e a pratica. Portanto, quem vos recebe, a mim me recebe. Porque eu me torno automaticamente, na prática do Evangelho, um embaixador de Deus no mundo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é tão óbvio. Quando você sente Jesus, lê Jesus, acompanha Jesus, aprende de Jesus, não tem como você concluir diferente. Aí você descobre que o cristianismo é todo plástico, é todo artificial, é todo uma construção produzido por uma tentativa de escultura humana. É todo miguelangeliano. É toda uma tentativa de transformar a pedra em gente. E depois dizer, fala, parla. E aí o cara até fala, tem funções de cognição para falar, mas não encarna. Não é aquilo. Ele não vibra aquilo. Ele não carrega essa paixão intrínseca, que é o que caracteriza um dos seus 12, um dos seus íntimos, um dos seus chamados e enviados e encarnadores da palavra em que os instrui para a prática na vida. Então, não tenha nenhuma dúvida sobre mim. É assim que eu me vejo, você entendeu? É assim que principados, potestades, dimensões me veem. É assim que Paulo diz que a minha vida ensina sabedoria, conhecimento e graça aos principados e potestades. Como Paulo diz, não sou eu que estou inventando isso. É vivendo Cristo e repetindo Jesus na minha vida que a minha existência perplexifica anjos e assombra demônios. E a sua também. É vivendo com essa convicção, com esse destemor, pacificado, sem vanglória, sem orgulho, sem soberba, com o coração quebrantado e dependente, porém inteiramente confiante que eu vou para a vida. E que ele determinou que aqueles seus 12 fossem para o mundo. Continua a ser a mesma determinação de todos aqueles que não querem ser apenas pessoas que são salvas como que pelo fogo, ou que habitam eternamente a marginalidade da compreensão e não têm nenhum desejo de mergulharem no rio profundo do entendimento, porque não querem o compromisso de existirem para a prática mais profunda de um compartilhamento que não é apenas oral e verbal, é sobretudo uma encarnação da vida de Cristo em mim. E eu dizia, não se engane a meu respeito, é assim que eu me vejo. Então, quando você me olhar, saiba, não tem nenhum presunçoso aqui, mas tem um cara que não abre mão da prerrogativa que lhe foi dada em Cristo Jesus no Evangelho, a saber, quem vos recebe, quem te recebe, Caio, a mim me recebe, você me carrega para o mundo, para a vida, para a existência, para dentro da sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus netos. E quem me recebe, Jesus disse, recebe aquele que me enviou. É um processo de uma cadeia inquebrantável. Ele diz, eu fui enviado. E disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Portanto, aquele que me recebe está recebendo a quem me enviou.
E aquele que recebe a vocês está me recebendo, porque fui eu quem enviou vocês, caso vocês tenham aceito o envio na perspectiva e no compromisso de serem encarnações de quem eu sou na vida, no mundo, na história, no espaço-tempo.